qualquer um de nós pode ter uma convulsão num momento da vida sem nunca ter o diagnóstico de epilepsia. Mas nesses contextos são crises que são provocadas, ou seja, há um fator externo que é uma agressão aguda ao cérebro e que condiciona essa manifestação clínica. O que acontece quando a saúde e o conhecimento têm a palavra? Descobrem-se respostas para o presente e perguntas que definem o futuro. Este é o espaço onde a ciência e a medicina inspiram e transformam. Este é o Top of Mind. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Top of Mind. Hoje vamos falar de epilepsia e explorar o impacto desta doença no cérebro, assim como os desafios enfrentados pelos doentes e como podemos, enquanto sociedade, ajudar a desmistificar alguns dos preconceitos. Connosco temos a doutora Francisca Sá, médica neurologista e membro da Liga Portuguesa contra a Epilepsia. Obrigada por estar connosco, Francisca, bem-vinda. Obrigado eu por poder participar e pela oportunidade de falarmos de epilepsia, que é uma doença neurológica muito prevalente, que afeta mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, e em Portugal estima-se que entre 40 a 70 mil pessoas sofram da doença, embora estes números pareçam um bocadinho subestimados, com base no estudo recente que fizemos, com base hospitalar, nas codificações dos internamentos, e em breve a Liga Portuguesa vai ter a oportunidade de apresentar os resultados de um estudo epidemiológico que levou a cabo no ano passado, e vamos ter os resultados disponíveis brevemente, que vão ser apresentados no Congresso Internacional de Epilepsia, que este ano vai ocorrer em Lisboa. Pois isto eu acho que é uma doença que qualquer pessoa já ouviu falar, não é? Já todos ouvimos falar em epilepsia e associamos diretamente às convulsões, mas na verdade a epilepsia não são só convulsões e a doença é um bocadinho mais complexa do que isso, não é? Por isso, se calhar, eu começava por lhe perguntar exatamente o que é isto, a epilepsia, e que impacto é que pode ter? A epilepsia é uma doença do cérebro, e que se caracteriza pela ocorrência espontânea de crises epiléticas. As manifestações clínicas são muito variadas, sendo que a convulsão é efetivamente aquela manifestação que é mais exuberante e mais facilmente reconhecível, mas pode apresentar uma semiologia até muito subtil, dependendo da área do cérebro que é afetada. Portanto, o que acontece é que há um grupo de neurónios que espontaneamente se ativa e que demonstra a função dessa região. Podemos ter manifestações desde só uma perturbação visual, alguma desorientação, até sintomas emocionais, com ou sem perda de consciência. Pode haver crises com consciência preservada, e, portanto, há uma variabilidade muito grande na semiologia entre doentes. Habitualmente, no mesmo doente, as crises são sempre muito semelhantes, mas que torna o diagnóstico muitas vezes difícil. Pois, porque nós imaginamos sempre a crise de epilepsia como aquelas convulsões quase que vemos nos filmes, não é? Mas pelo que eu percebo, há de facto imensas apresentações diferentes e às vezes é isso, podem variar tanto que para quem não é da área pode ser difícil pensar, ok, preciso de ser vista por um neurologista, não é? Uhum. O que devemos estar atentos é a manifestações que saiam fora do comportamento normal, e que sejam muito estereotipadas, ou seja, sempre muito iguais no mesmo doente, que começam de uma forma súbita e que terminam de uma forma súbita também. Podem deixar, após a crise, alguma sonolência, alguma confusão, alguma perturbação transitória, mas que depois o doente recupera espontaneamente. E sendo isto, ou seja, sendo estes quase curto-circuitos a nível neuronal, não é? Que impacto é que isto pode ter, tanto a curto prazo como a longo prazo no cérebro, e o que é que nos deve preocupar ou não? A curto prazo é difícil perceber o que impacto é que uma crise muito breve pode ter, mas acredita-se que uma crise curta não deixe sequelas, ou seja, aquela alteração resolve espontaneamente, e apesar de o doente ficar um bocadinho confuso no pós-ictal, ou aquele período logo a seguir à crise, o cérebro recupera a sua função espontaneamente. Quando as crises são muito prolongadas, podem deixar e deixam a evidência de que podem causar lesão cerebral, que dependendo
da gravidade da crise e da duração da crise pode ser recuperável ou não. E se fizermos uma ressonância imediatamente após um doente ter várias crises epiléticas, vamos encontrar alterações estruturais. Essas alterações podem reverter espontaneamente se o doente se mantiver sem crises, mas se continuar a ter crises, pode condicionar alterações e, sobretudo, em estruturas que são mais sensíveis, como o hipocampo, que é uma zona metabolicamente exigente e, portanto, é frequente os doentes manifestarem queixas de memória quando têm muitas crises e que não estejam tratados. Mas ter uma crise de epilepsia é diferente de ter epilepsia, não é? Porque às vezes acontece vermos doentes que tiveram uma crise ou que tiveram uma convulsão, que também é diferente. Como é que nós podemos fazer o diagnóstico da doença e o que é que nos deve... Ou seja, como é que isto se dá? Normalmente um doente que chega à consulta ou porque foi parar uma urgência ou porque aconteceu alguma coisa, depois como é que se dá o diagnóstico e como é que se diferencia entre, ok, foi uma crise isolada, resultado de alguma coisa, ou é mesmo uma doença e tem de ser Sim, é muito diferente. Qualquer um de nós pode ter uma convulsão no momento da vida sem nunca ter o diagnóstico de epilepsia. Mas nesses contextos são crises que são provocadas, ou seja, há um fator externo que é uma agressão aguda ao cérebro e que condiciona essa manifestação clínica da convulsão. Como nas convulsões febris, por exemplo, das crianças, ou não? Exatamente, mas corrigindo o fator externo, o doente não volta a ter crises. A epilepsia pressupõe que o cérebro espontaneamente, sem qualquer fator externo, desencadeie crises espontaneamente. O não haver nenhum fator externo não quer dizer que não haja fatores precipitantes. É frequente os doentes dizerem que em situações de maior stress, privação de sono, ocorram mais frequentemente crises. Pois isto faz sentido, mas ainda há aqui esta ideia de que a epilepsia é muito mais prevalente em crianças e jovens do que em adultos. Isto é assim? Faz algum sentido ou não é bem assim? Não, efetivamente existem 2 grandes picos de incidência e na infância é uma idade onde é feito frequentemente o diagnóstico, mas sobretudo de doenças genéticas ou que nasceram com a pessoa e podem muitas vezes estar associadas a quadros muito benignos que desaparecem na adolescência e que depois sem manifestações ao longo da vida, ou ser uma manifestação de doenças mais graves com perturbação, com déficit cognitivo, com alterações comportamentais e que quando há a manifestação da convulsão torna-se mais exuberante e muita gente teve na turma alguém que teve uma convulsão e portanto podem associar a esse período da vida, mas e com o envelhecimento da população vai se tornar cada vez mais prevalente a epilepsia nas idades mais avançadas, sobretudo depois dos 60 anos, mas associadas a outras etiologias, ou seja, com outras causas, sobretudo estruturais, no contexto de sequelas de acidentes vasculares cerebrais, que são muito prevalentes em Portugal, os tumores, sequelas de infecções do sistema nervoso central, portanto, com o envelhecimento da população até vamos assistir provavelmente a um aumento de prevalência nas idades mais avançadas do que no período infantil. Então até infantil. Um bocadinho o contrário desta crença quase. E claro que a epilepsia pode ser desafiante em todas as fases da vida, não é? Quer nos adultos, quer nas crianças, mas nas crianças, por haver esta dificuldade em expressar-se e em explicar aquilo que estão a sentir, às vezes é um bocadinho mais desafiante. Como é que os pais conseguem identificar as crises e nesses casos o que é que é importante eles saberem para ficarem se calhar um bocadinho mais aliviados e não, porque eu acredito que seja um momento de alto stress, não é? De repente estar a olhar para a criança e perceber que alguma coisa ali não está bem. As crises epiléticas podem ter manifestações muito subtis e a convulsão é facilmente identificável por qualquer pessoa, não é? A pessoa fica toda rija, deixa de responder, tem movimentos exuberantes e bruscos que assustam mesmo para quem já viu mais do que uma vez, mas podem ser realmente muito subtis e as crianças podem ter alguma dificuldade em explicar os sintomas que têm. Devemos estar atentos a todo uma alteração que seja física ou emocional que seja súbita e podem ser coisas tão breves como
uma contração da face ou um parar de falar e ficar com saliva na boca, o ter alterações da sensibilidade lateralizada a um hemicorpo, podem ser só uma perturbação visual. Nos adultos são frequentes as epilepsias com envolvimento do lobo temporal, o adulto ficar a mastigar mesmo com os olhos abertos e não conseguir responder, mas em todos os doentes as manifestações são muito iguais de uma crise para a outra, e isso é o que deve logo levantar a suspeita, sempre que há um comportamento que depois é muito estereotipado. Na população pediátrica torna-se mais difícil o diagnóstico porque há muitas manifestações benignas e que não são relacionadas com epilepsia, que fazem diagnóstico diferencial. Portanto, mas os pais habitualmente são excelentes a identificar qualquer alteração, dizem logo isto não é habitual no meu filho, e tentar caracterizar o melhor possível e tentar esclarecer junto de um especialista. Claro, os pais também já conhecem aquela criança e mesmo que seja uma... Lá está, porque eu agora estava a ouvir e estava a pensar, bem, eu de certeza que imensa gente não sabe que isto tem tantas apresentações diferentes, não é? Imaginam só, lá está, aquela convulsão em que a pessoa está no chão, mas de facto há coisas muito subtis, só que um pai provavelmente repara porque está ali um bocadinho mais atento. E isto ao longo da vida vai evoluindo, ou seja, a manifestação, já percebi que há alguma consistência, mas a manifestação pode ir mudando, ou seja, se calhar uma pessoa, sendo tão subtil, uma pessoa que passou a sua infância com isso, quase ninguém se apercebeu, depois na vida adulta pode mudar ou normalmente fica sempre igual? Habitualmente, no mesmo doente, as manifestações clínicas são sempre muito semelhantes, são sempre muito estereotipadas, sobretudo nas epilepsias focais, ou seja, naquela região do cérebro que é ativada, as manifestações clínicas são as manifestações daquela região do cérebro e, portanto, ao longo da vida vai se mantendo igual. Mas em idades muito precoces, quando a criança é muito pequena e tem o cérebro muito imaturo, as manifestações alteram-se, ou seja, numa fase muito precoce, o cérebro ainda não está desenvolvido e, portanto, não tem tanta diversidade de manifestações e tem, sobretudo, contrações em que há, assim, aquilo que chamamos espasmos epiléticos numa fase muito precoce, em que há elevação dos ombros e esticar os braços e com uma manifestação muito breve e que se repete e que são os chamados espasmos epiléticos e que depois, com a evolução e com o maturar e com a maturação cerebral, pode adquirir outras manifestações mais localizadoras ou com outras manifestações clínicas. E, portanto, nesse contexto pode haver evolução. Na idade adulta são sempre muito estereotipadas. E dependendo da duração e do tipo de crise também podem ter um diferente impacto, mas um diagnóstico atempado é essencial, não é? Por isso é que também acho que é importante falarmos sobre isto, porque de facto haver um diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. É extremamente importante porque 2/3, grosso modo, dos doentes com epilepsia têm a sua epilepsia controlada facilmente com medicação. E há alguns tipos de epilepsias que deixam de ter manifestações com o crescimento e com o envelhecimento. Para os outros, a maioria dos doentes conseguem ficar controlados com a medicação. Portanto, o diagnóstico é muito importante e muitas vezes nós assistimos a atrasos no diagnóstico porque o doente só é diagnosticado quando tem uma convulsão. Porque um doente que tem uma crise focal, essa crise, a atividade anormal pode propagar no cérebro para evoluir para uma convulsão. E nós, falando com o doente retrospectivamente, às vezes percebemos que já havia pequenas crises, mas que nunca foram reportadas porque o doente achava só estranho, mas também não sabia como se queixar daquela situação, de sentir um calor que subia na barriga até ao peito e que ficava confuso e depois por momentos
não percebia bem o que é que tinha acontecido ali, que estava a ver um filme e que de repente quando voltava a si a cena já tinha passado no filme e não se tinha apercebido do que se tinha passado, e às vezes o diagnóstico só é feito quando há uma convulsão. E há assim fatores de risco específicos, ou por exemplo há alguma tendência genética, ou seja, familiares de pessoas com epilepsia também devem estar mais atentas e procurar esses sinais, às vezes tão subtis nas crianças, por exemplo? Depende muito do tipo de epilepsia. As epilepsias da infância são mais frequentemente genéticas, não são obrigatoriamente hereditárias, mas pode haver um componente hereditário. Nas epilepsias dos adultos, que são habitualmente relativas a causas estruturais, não há um peso familiar. Mas sabemos que os doentes que tiveram, por exemplo, um AVC têm um risco de vir a desenvolver epilepsia e, portanto, se calhar devemos explicar a estes doentes: olhe, deve estar atento para se houver alguma manifestação fora do habitual, se sentir uma contração do corpo, se sentir o pensamento esquisito, se sentir uma perturbação da visão ou uma perturbação sensitiva, para reportar e para nós podermos abordar as crises e o tratamento. E esta é uma doença que ainda é pouco falada, mas acho que uma das preocupações de quem tem um diagnóstico, ou mesmo quem vive com alguém que tem um diagnóstico, é: e agora será que eu vou conseguir fazer a minha vida normal, andar de carro, não é? Coisas que para nós são uma coisa normalíssima, garantidas, não é? Mas como é que é a vida de alguém que tem este diagnóstico? E dá para ter uma vida normal? Sim, como eu disse, 2/3 das pessoas ficam com a epilepsia controlada, e tendo a epilepsia controlada, a lei portuguesa prevê que um doente com epilepsia possa conduzir se tiver a epilepsia controlada, sem haver alterações na medicação, mesmo que esteja a fazer medicação, é limitado relativamente à condução profissional. A condução de veículos pesados ou de transporte de passageiros, aí pode haver limitações, mas um doente que tenha uma epilepsia controlada pode ter a sua vida normal. A maior condicionante é com os doentes que desenvolvem aquilo que nós chamamos uma epilepsia refratária. Nos doentes que não têm epilepsia refratária e que está controlada, habitualmente podemos ter algumas dificuldades relativas à adesão terapêutica. Os diagnósticos podem ser feitos num período de vida em que a pessoa não está na adolescência, ou que não está disposta ou que não está que não fica um bocadinho relutante com o receber o diagnóstico de uma doença crónica, e como a epilepsia é uma coisa episódica, ou seja, a pessoa toma a medicação todos os dias para evitar um episódio que vai ocorrer de uma forma relativamente imprevisível. E eu diria que a principal limitação da vida normal das pessoas é essa imprevisibilidade, de ter sempre algum receio que vá acontecer alguma coisa se não tiverem a sua epilepsia controlada. E portanto, para esses doentes, as principais dificuldades são promover a adesão terapêutica e ter os cuidados de ter um sono regular, de fazer estilos de vida saudáveis, sim, que também acabam por ter alguma influência, não é? Exatamente. Quando os doentes desenvolvem aquilo que chamamos uma epilepsia refratária, aí pode haver condicionantes mais significativos, porque, sobretudo, dependendo do tipo de crises, mas qualquer crise que envolva o corte da consciência, mesmo que seja por um breve período, pode pôr o doente em risco, em situações de estarem em alturas, ou em situações de condicionar uma queda, e portanto falarmos na condução, mas podemos falar de outras situações, por exemplo, do desporto, a prática de esportes radicais ou de esportes aquáticos, pode ser feita e é estimulada se o doente tiver a epilepsia controlada. Não estando a epilepsia controlada, temos que ter alguns cuidados para, por exemplo, num contexto de um desporto aquático, o doente estar vigiado e poder ser retirado da água imediatamente. Sim, por exemplo, e fazer mergulho.
Sim, ou alguma coisa que ponha ali em risco se a pessoa... Não há hipótese depois de, no contexto de uma crise, a pessoa ser salva, não é? E, portanto, temos que ter o bom senso de fazer essa gestão. Mas volto a reforçar que a maior parte dos doentes com o diagnóstico de epilepsia têm uma vida plena e normal, desde que cumpram a sua terapêutica e que consigam manter um período de descanso regular. Isso eu também acho que é importante, que é desmistificar aqui, porque eu acho que a terapêutica para a epilepsia assusta sempre um bocadinho os doentes, pelo menos os que eu vejo em consulta dizem sempre que pronto, é a medicação mais forte e portanto têm sempre um bocadinho medo, mas se calhar perceber isto, não é? Que na verdade eu compreendo esses dilemas, mas que o benefício é muito maior porque também lhes dá a oportunidade de viver uma vida e lá está, e não estar sempre com medo e viver nesta ânsia de quando é que eu vou ter uma crise. Isso também no fundo empodera-os e dá-lhes a oportunidade de ter uma vida normal e conseguir fazer as coisas, não é? E é importante dizer que a terapêutica e os medicamentos que temos disponíveis para tratar a epilepsia também se modificaram ao longo do tempo. Os medicamentos mais antigos tinham um componente mais sedativo, com impacto mais na parte cognitiva, e que atualmente temos fármacos que são muito mais bem tolerados nesse ponto de vista e que, portanto, que sem condicionamentos para pessoas que têm vidas intelectualmente ativas e que podem manter uma atividade profissional e uma participação social perfeitamente plena. E neste um terço que se calhar não consegue resolver a doença com tanta facilidade e estas epilepsias refratárias, não é? Como é que depois se desenvolve o tratamento? Porque acaba por ser um bocadinho mais complexo gerir estes doentes e também garantir que têm um dia-a-dia normal, não é? E aqui era uma mensagem importante de estes doentes precisam de ser avaliados em centros diferenciados. Ou seja, se o doente tem uma epilepsia que não está a responder à medicação, será importante o seu médico referenciá-lo a uma unidade diferenciada. Em Portugal existem 5 centros de referência para tratamento de epilepsias refratárias, 2 no Porto, no São João e no Santo António, no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e em Lisboa no Hospital de Santa Maria e no Hospital Egas Muniz, com a Unidade de Lisboa, Unidade de Saúde de Lisboa Ocidental, em parceria com a Estefânia, porque estes doentes podem ter muitas causas para a sua refratariedade. Podem ter um diagnóstico errado de epilepsia, podem estar a fazer um medicamento que não é adequado para o seu tipo de epilepsia e podem ter a confirmação de um diagnóstico de epilepsia refratária, e há um número significativo destes doentes que pode beneficiar de outro tipo de terapêuticas, nomeadamente da cirurgia de epilepsia. E, portanto, estes doentes devem ser avaliados precocemente para evitar anos de uma epilepsia que podia ter sido abordada com outras técnicas, nomeadamente com cirurgia, para o controle da epilepsia. O diagnóstico ou o tipo de doenças que podem beneficiar mais da cirurgia são várias, mas a esclerose do hipocampo na idade adulta, os tumores cerebrais, alguns que são benignos em termos de crescimento, mas que se associam à epilepsia, as malformações venosas. Há várias etiologias que poderiam beneficiar de um tratamento cirúrgico e resolver a epilepsia do doente. Daí também ser ainda mais importante estes doentes com epilepsia refratária terem um acompanhamento contínuo e multidisciplinar, não é? Multidisciplinar, não só pela frequência das crises e do número de medicamentos que às vezes estão a fazer, mas porque a epilepsia refratária também se associa a outras comorbilidades, nomeadamente neuropsiquiátricas, e portanto a avaliação com outras especialidades será importante, nomeadamente o acompanhamento também com a psiquiatria, o ter recurso a exames que possam ajudar a esclarecer melhor a etiologia, nomeadamente a discussão com o neuroradiologista que esteja mais sensibilizado para estas patologias, e portanto é extremamente importante essa integração numa unidade que trabalhe de uma forma multidisciplinar. Francisca, passando agora aqui para os mitos e aqueles mitos muito comuns que ouvimos associados à epilepsia,
sempre se ouviu dizer que durante uma crise se deve colocar um objeto na boca, como uma borracha ou um porta-chaves de madeira, para a pessoa não morder a língua. Isto é verdade? Faz sentido? Não só não é verdade, como é completamente errado. O que acontece, o doente, esses objetos colocados na boca do doente, era o mito da pessoa não ficar engasgada com a própria língua. A língua não vai a lado nenhum, a língua não vai ser engolida, e o pôr objetos na boca num doente que está a ter movimentos exuberantes pode até condicionar mais dano, partir um dente, partir o próprio objeto na boca, e esses objetos até poderem ser aspirados no momento a seguir em que o doente perde a consciência ou que está mais prostrado e que tem uma respiração mais profunda e que ainda não está consciente, e portanto é um risco. Não se deve colocar nada na boca de um doente que está a ter uma crise epilética. O que se deve fazer é procurar que o doente não se magoe se cair, ou com os movimentos exuberantes, que não bata numa esquina ou objetos contundentes, e depois colocar em posição lateral de segurança assim que a crise termina. Portanto, quando a crise termina, coloca-se o doente em posição lateral de segurança para sair espontaneamente e não haver dificuldades, e não haver as dificuldades, poder respirar melhor e recuperar espontaneamente da crise. Ir acalmando, ir falando, chamando o doente pelo nome e dizer que está tudo bem até recuperar. E quando é que se deve pedir? E é importante pedir ajuda extra, ou seja, se por exemplo vemos que é uma crise, fazemos isso tudo da posição lateral de segurança, mas deve-se pedir ajuda. É assim, as crises, a maioria das crises são autolimitadas, portanto elas resolvem em menos de 2 minutos. Okay. Se bem que para quem está a assistir parece sempre 2 anos. E portanto isso é uma nota importante, é estar atento ao tempo que dura, porque se a crise durar mais do que esse tempo, reduz a probabilidade de ela cessar espontaneamente, e aí pode ser necessária administrar medicação e o doente entrar naquilo que nós chamamos um estado de mal, que significa estar a ter crises repetidas ou uma crise muito prolongada, e essas sim são perigosas e causam dano cerebral e são associadas a mau prognóstico daquela crise. No fundo, eu acho que também o mais importante é falarmos um bocadinho mais sobre esta doença, que é altamente prevalente e que se calhar ainda é alvo de algum estigma e que se deve falar mais, porque um diagnóstico precoce e uma terapêutica adequada também podem fazer toda a diferença e no fundo garantir que estas pessoas têm qualidade de vida e que fazem a sua vida normal, e é isso que nós queremos. Muito obrigada, doutora Francisca. Espero que com este episódio se olhe para a epilepsia com a atenção que lhe é devida. Continuem connosco nos próximos episódios, onde a saúde tem a palavra. Este é o Top of Mind. Até breve.